A pesquisa que realizamos para o relato de hoje, que foi uma sugestão dos inscritos no canal, nos faz lembrar de um filme de terror de 2008 chamado O Último Trem. O filme, que é uma adaptação de um livro do fantástico Clive Barker, apresenta Leon, um fotógrafo que se viu obrigado a registrar imagens do lado sórdido da humanidade, para assim alimentar uma galeria de arte. Ele realiza seu trabalho sempre durante a noite, vagando por ruas sombrias, até que em determinada ocasião ele segue no metrô uma jovem modelo que pega o último trem da noite. Contudo, dias depois, quando Leon sabe que ela está desaparecida, ele inicia por conta própria uma investigação policial, onde o açougueiro é o suspeito principal. Porém, o assassino não é nem a sombra do imenso mal que existe no interior dos túneis do metrô e que põe em risco a vida de Leon. Pois bem, a nossa história de hoje é sobre a morte de José Luiz Cabeças, um fotógrafo profissional que pagou com a própria vida pela imagem que estampou em 3 de março de 1996 a capa da revista Notícias na Argentina. Um assassinato cruel que marcou o antes e o depois na sociedade, na política e no jornalismo daquele país. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, clique no like, ative o sino das notificações e vamos aos fatos. Para que todos compreendam a importância dessa foto que levou ao sequestro e morte de Cabeças 10 meses depois de sua publicação, será necessário comentar o contexto político e as denúncias polêmicas que estavam envolvidas. O homem da foto, que caminha na praia, é Alfredo Henrique Nalib Yabran, filho de imigrantes libaneses. Yabran, na época, 96, era um empresário muito bem sucedido e com trânsito livre nos gabinetes do governo federal da Argentina. A sua fortuna teve origem quando ele se tornou um dos principais acionistas de uma empresa postal privada do país, o que até lhe rendeu o apelido de O Carteiro. Na sequência, já durante o governo do presidente Raul Alfonsín, 83-89, Yabran passou ao controle da empresa responsável pela segurança do aeroporto Ezeiza de Buenos Aires, a capital do país. O poder de Yabran foi crescendo, inclusive por sua amizade com o presidente Carlos Menem, 89-99, sucessor de Alfonsín. Mas Yabran, na época, era um absoluto desconhecido do público em geral. Na verdade, ele, apesar de transitar livremente, entre o alto escalão da política e empresários, preservava muito a sua privacidade. Assim, como não havia fotos suas circulando pela imprensa, Yabran era um nome sem rosto, vivendo como que escondido nos bastidores. Contudo, ele virou notícia devido às alegações do ex-ministro da Economia, Domingo Cavallo, que em uma sessão no Congresso de 95 o denunciou como uma espécie de chefe da máfia com proteção política e jurídica. Yabran declarava possuir e presidir apenas algumas empresas, mas Cavallo o acusou de dirigir, através de intermediários ou testas de ferro, grandes corporações. Entre elas, a empresa privada que controlava 30% do mercado postal argentino, a Ocasa Logística, também a Sicone Calgográfica, empresa de impressão de papel moeda do país, e várias outras de diversos segmentos de atuação, incluindo transportes logísticos. Também estaria nas mãos de Yabran o controle do Porto de Buenos Aires, e com isso, o controle de tudo que entrava e saía do país por ar, terra e mar. Algumas dessas empresas foram mais tarde vendidas por 605 milhões de dólares. Claro que ser milionário não é crime. Então, o que precisamos mencionar é que a principal acusação contra Yabran era que suas empresas de transporte e segurança estavam sendo usadas para esconder drogas, realizar o tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Para vocês terem noção do tamanho das atividades, aquela empresa privada de correios chamada Ocasa tinha uma área de mais de 2.700.000 metros quadrados, com gigantescos armazéns cobertos no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires.
Em 2005, se iniciou uma outra investigação sobre supostos negócios escusos ocorridos nessa mesma época entre Iabran e Maurício Macri, político que também chegou à presidência da República de 2015 a 2019. Conforme se declarou com Macri, Alfredo Iabran tinha relações para controlar instituições financeiras de Buenos Aires. E como falamos, um poderoso chefão com fortes conexões políticas, também com o serviço de inteligência, com militares, líderes religiosos e sindicatos. Concluímos o perfil de Iabran, então, relatando que à sua disposição pessoal e familiar estavam 35 homens, guarda-costas, que tinham duas responsabilidades: impedir sequestros de seus familiares, manter os jornalistas afastados para que não chegassem até ele. Na verdade, ele possuía um exército de 630 homens guardando suas empresas. Estes eram profissionais liderados por ex-militares da ditadura. Uma mão de obra que nunca ficou desempregada e que representava uma retaguarda tão forte que, sobre sua proteção, Alfredo Iabran acreditou que poderia impunemente ordenar o homicídio de José Luiz Cabeças. José Luiz Cabeças foi um dos melhores fotógrafos que passaram pela revista Notícias, onde sua criatividade era marcante. Registrou com suas lentes diversas personalidades públicas dentro de cenários insólitos e ousados, criados por ele mesmo, apresentando assim essas pessoas sob uma perspectiva totalmente inesperada. Seus pares diziam que ele conseguia associar o fotojornalismo com a fotografia artística, fazendo de Cabeças um profissional cujo talento era conhecido e que declarava sobre si mesmo: "Sou um homem de sorte, pois faço aquilo que gosto e ainda me pagam por isso." Foi tirada em fevereiro de 96, quando o repórter Gabriel Micki e José Luiz Cabeças, que trabalhavam disfarçado, conseguiram se aproximar de Iabran na praia de Pinamar, a 350 quilômetros da cidade de Buenos Aires. Essa foto, que posteriormente se converteu na sentença de morte de Cabeças, tirou das sombras o chamado poder atrás do poder, e foi o começo do fim de Alfredo Iabran, quando foi publicada na revista Notícias em 3 de março de 96. Quem relatou os acontecimentos do dia do crime foi Gabriel Micki, parceiro de trabalho do fotógrafo. Eles estiveram juntos em uma festa em 24 e 25 de janeiro de 97, em Pinamar. E depois de se despedirem, quando Gabriel saiu por volta das 4 da manhã, Cabeças ficou mais um tempo, saindo sozinho por volta das 5h10. Contudo, havia homens esperando por ele próximo da casa onde se hospedava, e estes o sequestraram. Gabriel só soube disso quando o amigo não o encontrou às 14 horas daquele dia, como combinado. Na tal casa, ninguém atendia o telefone. Por fim, inquieto, quando Gabriel bateu a porta, ficou sabendo que Cabeças não retornara naquela madrugada. Sem conseguir localizá-lo, coube a ele então seguir para a delegacia de polícia e registrar o desaparecimento do fotógrafo. Contudo, no momento em que fazia isso, chegou ao delegado a notícia de um corpo queimado dentro de um veículo. Gabriel acompanhou os investigadores e, na impossibilidade de fazer o reconhecimento visual, dado o estado de carbonização do veículo e vítima, foi através das chaves que estavam com o corpo, que abriam a porta da casa de Cabeças, que se confirmou a suspeita de ser ele mesmo o cadáver. Imediatamente, Gabriel acusou como responsável o grande mafioso Alfredo Iabran. Porém, a polícia, como já declaramos, era suspeita de estar na folha de pagamento do empresário. Foi assim que Gabriel soube que também corria risco de morte e temporariamente desapareceu de cena. Independentemente de todo o seu poder e suposta imunidade, a morte do fotógrafo causou um escândalo tremendo na política do governo federal e Iabran passou a ser investigado por esse crime. Meses depois, Alfredo Iabran vivia escondido em uma das suas propriedades rurais, aparentemente traído e abandonado pelos seus amigos poderosos, que não estavam interessados em serem relacionados a ele. Então, em 20 de maio de 1998, uns 14 meses depois do assassinato de Cabeças, quando os investigadores chegaram na casa dele,
portando os documentos de sua prisão imediata, o poderoso chefão, trancado dentro de um banheiro, se suicidou com um disparo de arma de fogo na cabeça. E aí, meus caros abduzidos, demonstração de culpa ou covardia? Tem mais. A notícia, que abriu manchetes de jornais e revistas do mundo todo, causou um choque inevitável na opinião pública, que via o obscuro empresário como um personagem culpado de muitos crimes, porém multimilionário e associado ao crime internacional, que significava mais que tudo a possibilidade de se safar. Então, encontrá-lo morto com um tiro auto-infligido e o rosto desfigurado deixou uma enorme quantidade de perguntas flutuando no ar. A principal é relacionada ao seu próprio desaparecimento, pois uma parte importante do povo assegura que Abram está morto. Outro grande número de pessoas jura que o carteiro está vivo em algum lugar paradisíaco do mundo. Analistas políticos tentaram focar nos fatos relacionados às estruturas dos negócios sujos que ficaram para trás após essa suposta morte. Um deles, digno de nota e capaz de gerar um vídeo exclusivo, tem a ver com os negócios do Sindicato dos Petroleiros, que era dirigido por outro poderoso chefão, de nome Diego Ibáñez. Diego Ibáñez também era amigo do presidente Carlos Menem. Em 1990, o filho de Diego foi sequestrado e morto. Apesar do pagamento de um resgate milionário, os criminosos, que eram homens do círculo familiar de Ibáñez, foram posteriormente presos e condenados. $2 milhões do valor do resgate foram pagos por Abram. Fala-se que Ibáñez não suportou a perda desse filho e por isso ele mesmo se matou 2 anos depois, em um acidente automobilístico inexplicável e sem testemunhas. Mas você deve estar se perguntando por que a menção dele aqui, não é? Bem, o herdeiro de seus negócios foi o nosso amigo Alfredo Abram, e ainda outros dos amigos de Abram eram os mesmos que financiaram o exílio do ex-presidente Juan Perón. Ou seja, uma rede de intrigas e interesses muito maior e mais complexa do que nós poderíamos compreender e explicar. Que o cerco em torno dele se tornava asfixiante é possível confirmar pelo fato de que, dias antes de sua suposta morte, o chefe do FBI, Louis Freeh, havia desembarcado em Buenos Aires, oficialmente para discutir terrorismo, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, com o presidente Carlos Menem e funcionários de seu governo. E de forma reservada, o FBI havia demonstrado interesse por Abram, a quem considerava um peixe grande no universo de lavagem de dinheiro, do narcotráfico, tráfico de armas e outros crimes mais. É justamente por tudo isso que, ao longo desses 25 anos, parte da população não acredita na morte de Abram, mas sim em uma fuga mascarada pelo suicídio de um estranho qualquer, cujo corpo foi enterrado no lugar de Alfredo Abram. Héctor Colella, o sucessor de Alfredo Abram, declarou que tinha recebido um pedido expresso dele apenas 24 horas antes de sua morte, para que ele, Héctor, se ocupasse de sua família. Uma preocupação procedente tendo em vista ameaças que ele sofria em relação aos seus filhos, principalmente Melina, que na época era pequena e frequentava o jardim de infância. E nessa história toda, também cabe mencionar que em 20 de maio de 98, o economista Juan Alemán publicou um artigo novamente estabelecendo a conexão de Abram com o narcotráfico. Isso poderia dar ensejo a imaginarmos que ele estivesse realmente isolado e correndo o perigo de ser preso, ou seja, destituído de todo o seu poder paralelo, e nesse caso, o suicídio talvez fosse uma opção. A definição dessa situação é que ninguém o queria vivo, caso ele estivesse destituído do poder e com informações demais. Outra pérola desse caso é que dias antes de sua morte, ele deu de presente a Carlos Galor, o Coco Morinho, um amigo fiel, o livro de ficção chamado O Sócio, do escritor John Grisham. O tal livro é a história de um homem que finge sua própria morte para escapar da justiça. As semelhanças entre o mafioso do romance Patrick Lenihan
e Alfredo Yabran são realmente surpreendentes e nos faz perguntar quais foram os verdadeiros motivos que o levaram a entregar este livro a um homem tão rústico quanto Coco Mourinho. Reforçando essa hipótese, em agosto de 98, um conhecido jornalista, Léo Glazer, denunciou publicamente que tinha certeza de que Yabran estava escondido em um porto sírio chamado Latáquia. Segundo ele, uma fonte inquestionável lhe garantiu que o poderoso chefão argentino estava vivo. Se ele está vivo ou morto, não sabemos. O que com certeza é impossível é a estrutura que ele comandava ter se evaporado assim no ar após sua morte. A Argentina mudou muito depois do assassinato de José Luiz Cabeças. Também mudou o jornalismo. Se compreendeu que, às vezes, investigar o poder pode ser arriscado, apesar da sua importância. O crime mobilizou a sociedade, que gritou por justiça e pelo esclarecimento do crime e punição dos culpados. Eu acho que vocês querem saber o que ocorreu, no julgamento de 5 pessoas envolvidas no sequestro, tortura e morte do fotógrafo. Contudo, todos receberam penas leves e foram soltos pouco tempo depois. As mudanças políticas começaram pelo fim do sonho da reeleição de Carlos Menem, atingido pelos respingos das mortes de Cabeças e Yabran e pelo fim do poder paralelo que cercava Alfredo Yabran até internacionalmente. E galera, para dar um fechamento aqui, sobre as mudanças, vale lembrar que a única coisa que não mudou foi a dor da família, dos filhos e dos amigos. Ela continua tão presente quanto no primeiro dia. Ficou como lembrança não apenas essa fotografia icônica, mas também o conjunto da obra de Cabeças, que inclusive teve como o passar do tempo sua própria imagem reconhecida internacionalmente. E assim encerramos essa história digna de roteiro de filme mesmo, Espero que vocês tenham gostado, apreciado do conteúdo. Assistam O Último Trem, é um bom filme de terror para quem curte, fechou? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.